Qual é o verdadeiro custo do silêncio? Não aquele que proporciona paz, mas sim o que oculta feridas profundas e encobre verdades dolorosas, destrutivas para famílias inteiras. Hoje, compartilharei uma história que vai além dos textos sagrados, sobre como até mesmo o homem considerado segundo o coração de Deus falhou como pai. Imagine uma jovem e virtuosa princesa caminhando pelos corredores do Palácio Real, seus passos ecoando enquanto se dirige ao quarto de seu meio-irmão, levando apenas bondade e inocência. Ela ignora que está prestes a enfrentar um pesadelo que mudará sua vida para sempre. E o mais impactante, o silêncio ensurdecedor daquele que deveria protegê-la. Para entender a magnitude dessa tragédia familiar, precisamos voltar nossos olhos para Jerusalém, anos antes de Cristo. No ponto mais alto da cidade, ergue-se o Palácio Real, onde vive Davi, o maior rei que Israel já conheceu. Um homem que conquistou reinos, derrotou gigantes e compôs salmos que ainda hoje tocam corações. Mas esta não é uma história sobre suas vitórias. É sobre sua maior derrota como pai. Davi construiu um império notável, e suas conquistas militares expandiram Israel como nunca antes. Seu reino prosperou, e seu nome se tornou sinônimo de sabedoria e justiça. Contudo, dentro das muralhas do palácio, uma dinâmica complexa se desenrolava. Com várias esposas e concubinas, Davi tinha uma família extensa, com filhos e filhas de diferentes mães, uma prática comum entre monarcas da época, mas que criava tensões inevitáveis. Havia Amnon, o primogênito na linha de sucessão, Absalão, conhecido por sua beleza e charme, e sua irmã Tamar, uma jovem princesa cuja vida estava prestes a ser destruída por uma série de eventos que seu próprio pai poderia ter evitado. O que torna esta história especialmente pertinente para nós hoje não são apenas os eventos dramáticos, mas as lições atemporais sobre liderança familiar que ela oferece. Ao examinarmos os acontecimentos que levaram à tragédia de Tamar, encontramos padrões de comportamento e sinais de alerta que ainda se repetem em famílias modernas. Como pode um líder ser tão perspicaz em assuntos de Estado e, ao mesmo tempo, tão cego para dinâmicas perigosas dentro de sua própria casa? Como pode um pai, conhecido por sua sensibilidade ao compor salmos, permanecer em silêncio diante do sofrimento de sua filha? E, mais importante, o que podemos aprender com esses erros para proteger nossas próprias famílias? Vamos desvendar não apenas os eventos que levaram à desintegração da paz familiar de Davi, mas também identificar 3 sinais cruciais que todo pai e mãe precisam conhecer para evitar tragédias semelhantes. Pois, embora os tempos tenham mudado, as dinâmicas familiares que podem resultar em desastres permanecem surpreendentemente similares. Esta é uma história sobre poder, traição e consequências. Mas, acima de tudo, é um alerta sobre como o silêncio daqueles que deveriam proteger pode se tornar uma arma mais devastadora do que qualquer ato de violência. Como registrado em 2 Samuel, capítulo 3, a ascensão de Davi ao trono foi marcada não apenas por conquistas militares, mas também pela expansão de sua família. Em Hebrom, ele teve 6 filhos de diferentes mulheres: Amnon, de Ainoã, Quileabe, de Abigail, Absalão, de Maaca, Adonias, de Agite, Cataias, de Abital, e Itri, de Eglá. Mais tarde, em Jerusalém, sua família continuou a crescer. A atmosfera do Palácio Real refletia essa complexidade familiar. Imagine grandes salões de pedra onde irmãos e meio-irmãos cresciam juntos, cada um carregando não apenas o peso de ser filho do rei, mas também as expectativas e ambições de suas respectivas mães. As Escrituras nos mostram em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, que em meio a esse ambiente, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que era formosa, e Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou por ela antes da tragédia que mudaria tudo no palácio.
Davi levava uma vida que parecia normal, equilibrando suas obrigações no reino e sua vasta família. As Escrituras retratam um homem que havia alcançado quase tudo o que queria. Seu domínio se estendia de Dan a Berseba, conforme 2 Samuel 3:10, englobando todo o território de Israel. Contudo, por trás dessa imagem de sucesso e poder, começaram a surgir indícios de problemas. O primeiro deles estava na estrutura familiar, onde rivalidades e ciúmes eram inevitáveis, dada a quantidade de filhos de diferentes mães. Cada príncipe contava com seu próprio grupo de apoiadores e, naturalmente, suas ambições pessoais. Aminon, como primogênito, tinha uma posição privilegiada e influente no palácio. Absalão, por outro lado, já mostrava características que o tornariam um rebelde no futuro, como carisma, ambição e um forte senso de justiça. Tamar, por sua vez, vivia sob proteção, como era costume com as mulheres da casa real. Um personagem importante nessa narrativa é Jonadab, sobrinho de Davi e amigo de Aminon, descrito como astuto. Ele seria o agente que transformaria uma situação já tensa em uma tragédia irreversível, explorando a vulnerabilidade da estrutura familiar. O que torna essa situação ainda mais trágica é que todos os sinais do desastre eram visíveis. O isolamento dos filhos em seus próprios grupos, a falta de supervisão paterna e a presença de conselheiros duvidosos. Como nos ensina Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e se esconde, enquanto os ingênuos seguem em frente e pagam o preço. Davi, imerso nas questões do reino e talvez excessivamente confiante na harmonia aparente em sua casa, não percebeu a deterioração das relações entre seus filhos. O mesmo homem que tinha a sabedoria para resolver os problemas mais complexos do reino, falhava em perceber as dinâmicas perigosas em seu lar. As Escrituras, em Deuteronômio 6:6-7, nos instruem a ensinar nossos filhos constantemente. Mas Davi parecia ter perdido de vista essa responsabilidade vital em meio às demandas do reino. O cenário estava pronto para uma tragédia que não só afetaria a vida de uma jovem inocente, mas também desencadearia uma série de eventos que abalaram todo o reino. E tudo começou com algo que parecia simples, um olhar de cobiça e um conselho malicioso. A narrativa toma um rumo sombrio quando 2 Samuel 13:2 revela que Aminon se angustia até adoecer por causa de sua irmã Tamar. Isso não era amor fraternal, mas uma obsessão doentia. Como primogênito, Amnon estava acostumado a ter seus desejos atendidos, mas o objeto de seu desejo era proibido, sua própria meia-irmã. A situação se complica com a entrada de Jonadab, descrito em 2 Samuel 13:3 como astuto, que ao ver Aminon definhar, questiona o motivo de sua aparência. Essa pergunta aparentemente inocente abriria portas para um dos planos mais malignos registrados nas Escrituras. Ao invés de aconselhar Aminon a abandonar seus pensamentos impuros, Jonadab trama um plano pérfido. Ele sugere que Aminon finja estar doente e peça a Tamar que venha cuidar dele. O plano era simples, mas cruel, aproveitando-se das normas da época em que era comum que mulheres da família cuidassem dos enfermos, criando assim a armadilha perfeita. Ele tinha plena consciência de que tanto Davi quanto Tamar não desconfiariam de intenções malignas por trás de um pedido que parecia inofensivo de um irmão doente. A execução do plano evidencia a profunda corrupção de Amnon, que não hesitou em mentir para seu pai, manipular sua irmã e abusar da confiança familiar. As Escrituras, em 2 Samuel 13:6, descrevem como ele simulou uma enfermidade, deitando-se e fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon pediu que Tamar viesse preparar 2 bolos para ele, um pedido que soou natural aos ouvidos de Davi. Afinal, quem suspeitaria de maldade em um irmão desejando o cuidado da irmã? Esse é um dos momentos mais dolorosos da narrativa, pois revela como a inocência de um pai pode, sem querer,
colocar seus filhos em risco. O livro de Provérbios 27:12 nos adverte: o prudente vê o mal e se esconde. Os simples passam adiante e sofrem as consequências. Neste caso, todos os sinais de alerta foram ignorados. A obsessão doentia de Amnon, o conselho suspeito de Jonadab e os cuidados incomuns. O plano de Amnon não visava apenas satisfazer um desejo proibido. Era uma questão de poder, controle e a perversão dos laços familiares. Ele explorou sua posição como primogênito, a confiança do pai e a bondade da irmã para criar uma situação onde poderia realizar seus intentos mais sombrios. Enquanto Tamar, inocente e obediente, se dirigia aos aposentos do irmão para cuidar dele, ninguém poderia prever o horror que estava prestes a ocorrer. Como está escrito em Eclesiastes 7:26, e eu achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Aqueles que são bons diante de Deus escaparão dela, mas o pecador será preso por ela. O que se segue está registrado em 2 Samuel 13, com dolorosa clareza. Quando Tamar chega aos aposentos de Amnon, encontra-o aparentemente enfermo e prepara os alimentos com todo o cuidado que uma irmã dedicada poderia oferecer. Porém, a máscara cai quando ele lhe diz: "Vem, deita-te comigo, minha irmã." 2 Samuel 13:11. Nesse momento aterrador, Tamar percebe a armadilha em que caiu. Sua resposta imediata não só revela seu caráter, como também seu conhecimento da lei e sua astúcia em uma situação extrema. "Não, meu irmão, não me forces, pois não se faz assim em Israel. Não cometas tal loucura." 2 Samuel 13:12. Ela tenta apelar para a razão dele, invocando a lei e qualquer vestígio de decência que ainda pudesse existir em seu coração. Até sugere que ele fale com o rei, numa tentativa desesperada de ganhar tempo ou encontrar uma saída. No entanto, Amnon, consumido por sua obsessão, ignora sua súplica e a força. A brutalidade desse ato é intensificada pelo que acontece em seguida. As escrituras revelam que imediatamente após o ataque, o suposto amor de Amnon se transforma em ódio. Com tão grande ódio a aborreceu, que maior era o ódio com que a aborreceu do que o amor com que a amara. 2 Samuel 13:15. Em um último ato cruel, Amnon expulsa Tamar, acrescentando humilhação pública à violência já perpetrada. Desolada, Tamar coloca cinzas sobre a cabeça e rasga a túnica colorida que vestia. Cobriu-se com as mãos sobre a cabeça e saiu chorando. 2 Samuel 13:19. Sua ação de rasgar as vestes e cobrir-se de cinzas era um sinal público de luto e tragédia na cultura da época. Chegamos ao ponto crucial desta história: o silêncio de Davi. Quando as notícias chegam até ele, as escrituras nos dizem que, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. 2 Samuel 13:21. O que se segue é ainda mais revelador. O silêncio de Davi, a falta de ação, a ausência de justiça e a proteção para sua filha violentada. Alguns estudiosos sugerem que Davi pode ter se sentido paralisado por sua própria culpa, relembrando seu pecado com Batseba. Outros argumentam que ele estava dividido entre seu papel como rei e como pai. Independentemente das razões, o resultado foi devastador. Uma filha destruída, um criminoso impune e sementes de vingança sendo plantadas no coração de Absalão, irmão de Tamar. O silêncio de Davi ecoa ao longo dos séculos como um alerta para todos os pais, quando aqueles que têm autoridade e responsabilidade optam por não agir diante da injustiça, especialmente dentro de suas próprias famílias, as consequências podem ser catastróficas. Tamar foi viver desolada na casa de Absalão, 2 Samuel 13:20. Sua vida, que antes estava cheia de promessas e possibilidades, foi reduzida a uma existência marcada pelo isolamento e trauma. O palácio, que deveria ser seu abrigo, tornou-se o cenário de seu pesadelo.
e o pai que deveria protegê-la se tornou cúmplice por seu silêncio. Esse silêncio não apenas falhou em trazer justiça para Tamar, mas também plantou as sementes para uma tragédia ainda maior. Como está escrito em Eclesiastes 8:11, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O silêncio tem um custo, e no caso da família de Davi, esse custo seria cobrado com juros. Do segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, revela que Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, pois aborrecia Amnon por ter forçado Tamar. Esse silêncio, ao contrário do passivo de Davi, era intencional. Era um silêncio que prenunciava uma tempestade. Durante 2 anos inteiros, Absalão alimentou seu ódio dia após dia. As Escrituras mostram como ele planejou meticulosamente sua vingança, aguardando o momento certo. O texto bíblico destaca que após 2 anos inteiros, segundo Samuel 13:23, Absalão finalmente pôs seu plano em ação. O plano de Absalão era tão astuto quanto o de Amnon havia sido, mas com um propósito diferente. Ele organizou uma festa de tosquia de ovelhas, um evento tradicionalmente celebrado com grandes banquetes, segundo Samuel 13:24. Ele convidou todos os filhos do rei, incluindo Davi, embora soubesse que o rei provavelmente não compareceria. Quando Davi hesitou em permitir que Amnon fosse à festa, Absalão insistiu na presença do irmão mais velho. Se não, peço-te que ao menos deixe ir conosco Amnon, meu irmão. Segundo Samuel 13:26. O pedido parecia inocente, mas carregava consigo uma sentença de morte. Durante o banquete, quando Amnon estava alegre pelo vinho, segundo Samuel 13:28, Absalão deu o sinal aos seus servos. A ordem era clara: ferrei a Amnon e matai-o, não temais. Segundo Samuel 13:28. O momento da vingança havia chegado. A execução foi rápida e brutal. Os outros filhos do rei, temendo por suas vidas, montaram em seus mulos e fugiram. Segundo Samuel 13:29. A notícia que chegou primeiro a Davi era ainda pior do que a realidade. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Segundo Samuel 13:30. Neste momento vemos novamente como as más notícias viajam rapidamente, mas nem sempre com precisão. Jonadab, aquele que havia aconselhado Amnon em seu plano maligno, agora aparece para tranquilizar o rei. Não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Isaías no Samuel 13:32. A reação de Davi à morte de Amnon revela um pai dilacerado entre o amor por seus filhos e as consequências de seu próprio silêncio. Anteriormente, as Escrituras nos relatam que o rei se levantou, rasgou suas vestes e se lançou ao chão, conforme 2 Samuel 13:31. No entanto, o ciclo de violência e silêncio ainda estava longe de seu fim. Absalão fugiu para Gesur, onde ficou por 3 anos. Durante esse período, como está em 2 Samuel 13:49, o rei Davi sentia saudades de Absalão, pois já havia se conformado com a morte de Amnon. O coração de um pai, mesmo em meio à tragédia e ao fratricídio, ainda desejava a presença do filho. Essa sequência de eventos ilustra como a violência gera mais violência e como o silêncio diante da injustiça pode resultar em consequências ainda mais devastadoras. Como está escrito em Gálatas 6:7, não se enganem. Deus não pode ser zombado, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. O silêncio inicial de Davi diante do estupro de Tamar agora se multiplicava. Uma filha destruída, um filho assassinado, outro exilado e uma família real em ruínas. As consequências continuariam a se desenrolar. Para entender plenamente o impacto dessa tragédia familiar, é necessário analisar os erros cruciais de liderança que Davi cometeu como pai. O mesmo homem que demonstrou coragem extraordinária diante de Golias e sabedoria ao governar Israel, falhou em momentos críticos.
quando sua família mais precisava dele. O primeiro erro fundamental foi a falta de vigilância. Como líder experiente, Davi deveria ter percebido os sinais de perigo. Em 1 Samuel 16:7, aprendemos que o Senhor vê o coração, enquanto o homem observa a aparência exterior. Ironia das ironias, Davi, escolhido por sua habilidade de ver além das aparências, não conseguiu enxergar as intenções obscuras dentro de sua própria casa. O segundo erro foi a paralisia diante da crise. Quando o mal foi cometido contra Tamar, as Escrituras nos informam que Davi ficou irado, mas não tomou nenhuma ação. Essa inação é especialmente significativa, considerando que, como rei, ele tinha todo o poder necessário para fazer justiça. Em Provérbios 21:15, lemos que praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas um terror para os que praticam a iniquidade. Davi falhou em seus papéis, tanto como pai quanto como autoridade. O terceiro erro, possivelmente o mais devastador, foi permitir que seu passado comprometesse seu presente. Alguns estudiosos sugerem que Davi pode ter se sentido desqualificado para punir Aminon devido ao seu próprio pecado com Batseba. Em 2 Samuel 12:10-11, o profeta Natã profetizou que a espada nunca se apartaria de sua casa como consequência de suas ações. Contudo, essa profecia não deveria ter sido uma desculpa para a inação, mas sim um aviso que deveria tê-lo tornado mais vigilante. Como líder familiar, Davi mostrava uma tendência perigosa de evitar conflitos necessários. Em 1 Reis 1:6, é dito que seu pai nunca havia contrariado Adonias, perguntando: "Por que fizeste isso?" Esse padrão de não confrontar o mal em casa teve consequências devastadoras. A liderança passiva de Davi criou um vácuo de autoridade, preenchido pela violência e vingança. Em Eclesiastes 8:11, somos advertidos que, por não se executar imediatamente o juízo sobre uma má obra, o coração dos homens se inclina para o mal. O silêncio de Davi diante do crime de Aminon, essencialmente, autorizou Absalão a fazer justiça com suas próprias mãos. Por fim, talvez o erro mais sutil, mas igualmente significativo, tenha sido a falha em criar um ambiente de comunicação aberta e segura em sua família. Quando Tamar foi atacada, não encontrou em seu pai um porto seguro para buscar justiça. Quando Absalão planejava a vingança, não havia diálogo que pudesse evitar mais violência. Como está em Provérbios 29:15, a vara e a repreensão trazem sabedoria, mas a criança entregue a si mesma traz vergonha à sua mãe. A ausência de uma disciplina amorosa e consistente criou um ambiente onde os filhos de Davi seguiam seus próprios caminhos, frequentemente destrutivos. Esses erros de liderança não são apenas lições do passado, mas também advertências significativas para todos que ocupam cargos de autoridade, especialmente no âmbito familiar. Quando aqueles que deveriam proteger e orientar optam pelo silêncio e pela passividade, as repercussões podem perdurar por gerações. O que podemos extrair dessa antiga tragédia familiar, que ainda ressoa com tanta intensidade hoje? As lições são profundas e urgentemente pertinentes para as famílias contemporâneas, independentemente de seu status social ou contexto cultural. A primeira lição essencial é a importância da vigilância ativa. Como nos alerta 1 Pedro 5:8, devemos ser sóbrios e atentos, especialmente em uma época em que nossas crianças e jovens enfrentam ameaças frequentemente invisíveis por meio das redes sociais e relacionamentos digitais. Essa vigilância se torna ainda mais necessária. Não se trata de controle obsessivo, mas de estar presente e ter um interesse genuíno na vida de nossos filhos. Os sinais de alerta que Davi ignorou têm seus paralelos atuais, como mudanças abruptas de comportamento, isolamento, relações familiares tensas ou inadequadas e a presença de influências questionáveis. A segunda lição fundamental diz respeito à necessidade de ação imediata diante de situações de abuso.
O silêncio de Davi após a violência contra Tamar nos ensina que a inação diante do mal é por si só uma forma de cumplicidade. Como está escrito em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Hoje, isso implica criar canais de comunicação abertos dentro da família, estabelecer limites claros e agir rapidamente quando houver suspeitas de abuso, buscando ajuda profissional quando necessário. A terceira lição aborda a importância de romper ciclos de violência. A tragédia na família de Davi se desenvolveu em uma espiral crescente, desde desejos inadequados até a violência sexual, passando pelo silêncio e culminando em vingança mortal. Em Gálatas 6:7-8, somos lembrados de que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Para as famílias modernas, isso significa identificar e abordar padrões tóxicos de relacionamento, buscar soluções pacíficas para os conflitos e promover o perdão sem ignorar a justiça, criando ambientes seguros para a expressão de sentimentos. A quarta lição é sobre a necessidade de uma liderança ativa e presente. Provérbios 22:6 nos ensina a instruir a criança no caminho que deve seguir. E essa instrução exige presença, envolvimento e um exemplo consistente. Na prática, isso significa participar ativamente da vida dos filhos, demonstrando valores por meio de ações, não apenas palavras, criar momentos regulares de conexão familiar e estar disponível em momentos de crise. Por fim, aprendemos a importância de romper o silêncio. O medo, a vergonha ou a vontade de manter as aparências não podem se sobrepor à necessidade de proteger os vulneráveis. Como está em Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Para as famílias de hoje, isso envolve criar um ambiente onde verdades difíceis possam ser compartilhadas, estabelecer redes de apoio e proteção, não temer buscar ajuda externa quando necessário e priorizar a segurança e o bem-estar dos vulneráveis acima das aparências. Essas lições não são meras recomendações. São princípios fundamentais para a saúde familiar. Como vimos na história de Tamar, o custo do silêncio e da omissão pode ser devastador, com consequências que podem se estender por gerações. Portanto, como podemos transformar essas lições em ações concretas para proteger e fortalecer nossas famílias? Aqui estão passos práticos e imediatos que podem ser implementados. Primeiro, estabeleça momentos regulares de diálogo familiar. Não espere que os problemas surjam para criar espaços de comunicação. Faça como nos ensina Deuteronômio 6:7, abordando esses assuntos enquanto está em casa, durante passeios, ao deitar-se ou ao levantar-se. Em segundo lugar, desenvolva um plano de segurança familiar. Isso envolve conhecer os amigos e os círculos sociais de seus filhos, definir regras claras sobre o uso da internet e das redes sociais, criar senhas de segurança para situações de risco e manter contatos de emergência sempre atualizados. Terceiro, busque apoio profissional de forma preventiva. Assim como consultamos médicos para check-ups regulares, ter um conselheiro familiar ou terapeuta pode ajudar a identificar e tratar problemas antes que se tornem crises. Quarto, fortaleça os laços familiares por meio de refeições regulares em conjunto, atividades compartilhadas, momentos de oração ou reflexão em grupo e celebrações de conquistas e marcos familiares. Por fim, lembre-se de que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias vigilantes e preparadas. Como está escrito em Provérbios 24:3-4, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleites. A história de Tamar, Aminon e Davi não é apenas um relato do passado. É um reflexo dos desafios que muitas famílias enfrentam ainda hoje. O silêncio que destruiu essa família real continua sendo uma ameaça real para lares contemporâneos. Porém, diferente de Tamar,
Não precisamos carregar nossas dores em solidão. Diferente de Davi, não precisamos permitir que nosso passado impeça nossas ações no presente. E diferente de Amnon e Absalão, não precisamos deixar que impulsos destrutivos definam o destino de nossas famílias. Como está em Isaías 61:3, o Senhor promete dar ornamento por cinzas, óleo de alegria por tristeza e vestes de louvor por espírito angustiado. Essa promessa de restauração está disponível para todas as famílias que decidirem romper o ciclo do silêncio e da omissão. A escolha está diante de nós. Podemos ser como Davi, que se calou diante do mal, ou nos tornarmos agentes de mudança e proteção em nossos lares. O custo do silêncio é alto demais para ser ignorado. É hora de falar, agir e proteger, porque muitas vezes romper o silêncio é o primeiro passo para restaurar a paz. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe um comentário para eu saber, dizendo Jesus eu te amo. E também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.